Então, aí, né, eu tô lendo mais um livro, né? E aí eu tô gravando um vídeo porque às vezes eu leio umas coisas e fico com vontade de gravar vídeo, né? Esse livro fala sobre a fundação do Google e fala mal do Google, mas até agora, com 70 e tantas páginas, se ele falou mal do Google e se isso é o que ele falou é o ruim, poxa, prejudica pouquíssima gente, sabe? Do tipo, é uma situação muito rara em que uma corporação muito grande, igual o Google é, prejudica pouca gente. Normalmente, grandes corporações prejudicam muita gente, né? E grandes governos também prejudicam muita gente. Mas coisas sobre o Google que a maior parte das pessoas não sabem, né? Larry Page e Sergey Brin, os dois se graduaram em Stanford, que é uma faculdade que aparentemente se dedica muito às ciências exatas. E um deles matemático e o outro engenheiro de computação. Não me lembro qual era qual. Ah, mas tem essa visão da matemática, sabe? Do tipo, o Google foi fundado com essa ideia de que, olha, as coisas são finitas, apesar delas serem numerosas, né? Tipo, algumas coisas realmente são infinitas, mas a maior parte dos conceitos que a gente consegue tocar e efetivamente realizar, eles são conceitos factíveis, né? Do ponto de vista numérico, né? Vamos dizer assim, feasible, né? O pessoal, os ingleses dizem. Mas enfim, o que eu fiquei pensando realmente é o seguinte: tá na hora, sabe, do Google e do Elon Musk produzirem o que de fato eles vieram no mundo para fazer. E eles vieram para mudar esse mundo, sabe? Do tipo, você não vê pessoas com a criatividade dessa, né, serem indivíduos que são ignorados na história, né? Normalmente, pessoas com grande conhecimento e com grande capacidade de colocar as ideias em prática, né? Que no caso dos dois, eles, os três, né? Larry Page, Sergey Brin, e eu não vi a cara deles até agora, sério. Tipo, se eu não fiz uma busca no Google pra ver a cara do Sergey Brin e ver a cara do Larry Page. Eu não fiz essa busca ainda. Capaz que eu já vi a foto deles em algum lugar, mas eu sei quem que é o Elon Musk e se eu ver ele na rua eu conheço. Mas é tipo, acredite, se juntar esses três com essas duas grandes empresas que ele tem, não, com as, pelo menos a Tesla, a SpaceX e o Google nas suas várias formas, né? Porque pelo que eu ouvi falar também, o Google hoje é uma empresa de um holding chamado Alphabet, né? Os nomes são muito interessantes, por exemplo, Google, na verdade, é uma expressão matemática de um multiplicado por 100, uma coisa assim. Não, de um elevado centésimo potência, uma coisa assim, chama Google esse nome. E, e aí eu fiquei pensando numa coisa muito doida, tipo assim, se juntar a SpaceX, e se juntar a Tesla, e se juntar o Google, e eles virarem fazendeiros. Ah, mas isso é ridículo, né? Pois é. Mas a ideia não é que eles vão montar uma fazenda. A ideia é que eles vão comprar um grande pedaço de terra, né? E estruturar uma sociedade do futuro dentro desse espaço geográfico, né? Uma sociedade do futuro que eu digo é o seguinte: fundar uma cidade completamente nova. Pode chamar Tesla City, pode chamar Google City, pode chamar Musk City, pode chamar Larry City, eu sei lá. Mas uma cidade onde tudo ali é baseado em tecnologia. Absolutamente tudo. Né? Do tipo, uma cidade que vai começar do ano zero e tudo que acontecer ali naquele espaço consegue ser registrado por meio da informática e consegue ser efetivamente armazenado. E as casas não vão ser nem grandes demais nem pequenas demais. As estradas não vai ter estrada, tipo projeto piloto pequeno, 5 mil habitantes. Não vai ter problemas de saneamento, não vai ter problemas de ordem de engenharia, porque vai ser uma coisa muito bem feita, e essa cidade seria mais ou menos o seguinte, ela iria prover cinco coisas só. Né, que seria saúde, segurança e educação, que são os básicos para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, e comida e abrigo, de forma totalmente sustentável. Né, de forma que, assim, uma vez aquilo ali instaurado, ela poderia, a partir da vida comum dos habitantes dela, ser uma coisa efetivamente uh, que duraria para o infinito, né? E utilizar as tecnologias que seriam utilizadas para colonizar um outro planeta, né? Porque
seria assim, eu realmente fiquei pensando nessa cidade deveria ser construída dentro de Nevada, né? Ou se não, de alguma parte bem quente e inóspita da Califórnia ou de Nevada. Por quê? Porque um deserto seria uma coisa próxima do que a gente encontra no espaço, né? Tipo assim, o Elon Musk diz que quer colonizar Marte, né? E já foi proposta essa ideia, né? Tipo assim, de criar uma pequena cidadezinha onde tudo que seria a simulação, né, do que seria uma colônia em outro planeta. Porque se der alguma coisa errado, não tem como você chamar ajuda, né? Tipo, em Marte. É. E isso seria a ideia de tipo, gerar uma cidade que, olha, uma vez instalados esses elementos aqui, isso aqui é altamente sustentável. Né? E é altamente sustentável de uma maneira que as pessoas vão ter sempre 5 coisas. Né? E ninguém vai faltar essas 5 coisas. Né? E se você tiver essas 5 também, não faz muito sentido você ter muito mais do que isso. Né? Ah, que é essa assim que eu falei, né? Saúde, segurança, educação, abrigo e alimento. Né? E educação, poxa, imagina o tipo de serviço de educação que o Google conseguiria prover. Né? O Googleplex lá em Mountain View, né, que é uma é na Califórnia, ele parece uma universidade, pelo que eu já ouvi falar disso aí. A Gigafactory fica no meio do deserto. Esse povo gosta da Califórnia, basicamente. Né? Então eu fiquei pensando, poxa, eles gostam tanto de fazer coisas completamente novas, né? Coisas completamente novas. Então, tipo, isso seria uma ideia do completamente novo, né? De falar assim, olha, será que vocês conseguem fazer um plano desse? E aí a gente pega e fala assim, olha, se essa cidade de 5 mil habitantes fosse completamente sustentável, né? E eu acho que seria interessante umas coisas tipo assim, esses habitantes poderiam ter formas de caçar, sabe? Tipo, esse ambiente ser um ambiente que não comporta só uma zona urbana, mas que comporta também uma zona de interação, uma zona de interação com a natureza de uma maneira primitiva, sabe? Seria uma mistura do estilo de vida paleolítico com altíssima tecnologia, sabe? Então, tipo assim, essas pessoas não iriam ter carros, basicamente, né? Elas iriam cultivar o solo e elas iriam desenvolver alta pesquisa no sentido de química, física, biologia. E aí, a partir, tipo, ciências, né, hard science. Mas de uma situação dessa, que tipo de coisa sairia no sentido do direito? Tipo, imagina que tipo de regra poderia ser criada dentro de uma sociedade onde todas as condições são efetivamente justas. Né? Que tipo de regra seria necessário se ninguém fosse ah, oprimido e opressor? Né? O que iria surgir disso? Né? O que poderia, né, efetivamente... Seria uma ideia muito avançada, né? Tipo, o experimento social e jurídico desse negócio. Né? Porque a gente não conseguiria prever que tipo de leis seriam boas para uma sociedade que basicamente não tem conflitos. É uma sociedade onde o conhecimento é a principal motivo de convivência. Né? E, tipo, a gente conseguiria explorar a natureza humana de uma forma muito interessante. Eu fiquei pensando nisso, cara. Tipo, pô, o Larry Page, o Sergey Brin e o Elon Musk podia fazer pra gente uma cidade do futuro. Né? Uma coisa completamente baseada em ciência e tecnologia e avanço tecnológico ao invés de simplesmente injustiça e burrice e governo e lei e o que a gente tem. Mas, tipo, todo mundo imagina utopias, né? Todo mundo imagina utopias, né? Tipo, todo mundo tem as suas, né? Alguns gostam de ler o Manifesto Comunista, outros gostam de ler o segundo tratado sobre o governo de John Locke, alguns gostam de ser de extrema direita, outros gostam de ser de extrema esquerda, e todo mundo tá errado. O que efetivamente faz o ser humano melhor ou diferente é ciência. É o que a gente conhece. E o que a gente consegue fazer em termos de artefatos.